Olá, bom dia. Estamos aqui na TV Estadão, iniciando mais uma edição do Estadão Discute. A cada quarta-feira, um tema para ser tratado aqui com a abordagem de dois especialistas convidados. E hoje vamos usar imagens aqui que estão aí na cabeça de muita gente, malas de dinheiro, caixas de dinheiro, gravações também envolvendo as delações da JBS. São os temas que nós vamos discutir aqui, como é que fica agora também o Instituto da Delação Premiada diante dos últimos acontecimentos. Nossos dois convidados eu passo a apresentar agora, você que nos acompanha no YouTube e também no Facebook, que pode interagir com a gente. Rodrigo Prando, que é sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, obrigado pela presença. Eu agradeço, Paz. E também o advogado especialista em Direito Penal, professor do Centro Preparatório Jurídico, Leonardo Pantalhão, obrigado pela presença também. Eu que agradeço o convite. Eu vou começar já pelo Pantalhão, que acho que é uma dúvida que acho que todos nós que não somos advogados, né, Prando, devemos ter. Depois dessas novas gravações aí, Joesley Batista e o Ricardo Saldi, né, da JBS conversando, fica inviabilizada, pode correr risco mesmo a delação premiada da JBS? O que tem que ficar muito claro é que nós vamos ter aí dois pontos de vista diferentes em debate. O primeiro ponto de vista vai ser, claro, aqueles que foram atingidos pela primeira delação premiada, o próprio caso do presidente Michel Temer, vai tentar suscitar que aquela, então, a falta total de credibilidade daquele conteúdo e, consequentemente, aquilo seria suficiente para poder esvaziar o conteúdo de uma suposta prova obtida. Por outro lado, nós temos a Procuradoria da República que vai sustentar que as provas obtidas, elas permanecem rígidas, sem qualquer tipo de mácula, e o único efeito que isso pode vir a ter, caso realmente se comprove a mentira, a omissão intencional em relação àqueles aspectos que foram agora recentemente descobertos, é que eles venham a perder os benefícios que foram concedidos por conta daquela colaboração. Porque é importante lembrar o seguinte: quando o colaborador ele se coloca nessa posição, ele assume expressamente o compromisso de não omitir absolutamente nada, não mentir em absolutamente nada. E isso que veio à tona agora, me parece até que por um descuido de gravação, nem sabiam se estava gravando realmente ou se não estava, né? Isso que foi recuperado demonstrou uma mentira. Então agora a situação vai ficar mais curiosa, porque essa mentira que se evidenciou, agora, para que eles possam tentar se salvar, eles dizem que essa mentira que se evidenciou é que é mentira. Que na realidade nós não temos nada daquilo que eles falaram e tudo mais. Então vai gerar muito em torno disso. Eu acho que a tendência maior, o Supremo já inclusive vem de lá para cá manifestando a intenção de que aquela delação seja recolocada perante o plenário para que diante dos fatos novos possam vir a ser debatidas sobre a sua eficácia ou não. Temos coisas pela frente ainda. Então, como disse o Pantalhão, né, Prando, a discussão jurídica vai existir. Agora, politicamente, foi bom para o presidente Temer? Politicamente, acaba deixando, se não em melhor situação, pelo menos mais tranquilo Michel Temer. E vamos lembrar o seguinte: já no momento da delação, havia, me parece, eu não posso entrar nessa seara que é jurídica, né? Enfim, eu não diria que houve má intenção do Procurador-Geral da República. Eu acho que não, mas eu diria que foi, de certa maneira, precipitado, porque aí o que acontece? Um pouco mais de cuidado no campo jurídico teria dado maior solidez àquilo lá. E o que aconteceu? O presidente Michel Temer passou um tempo praticamente na berlinda, conseguiu sair, mas ele foi ao discurso, e lá no discurso que ele fez para se defender, que muitos acharam um equívoco ele se defender, mas politicamente ele estava sendo atacado. Se você não vai e discursa para se defender, só fica uma versão sendo compartilhada. Ele foi lá e ele disse, assim, olha, vejam só, há uma ilação, né, e sem prova alguma, de que alguém que carrega uma mala, no caso ele se referia ao Rodrigo Rocha Loures, tem a ver comigo. Seria a mesma coisa eu falar, e eu não faria isso, ali estava falando o político, mas também o professor de direito constitucional que ele é, eu não faria isso, por exemplo, de dizer que o assessor do Procurador-Geral da República, que costurou a delação, saiu da Procuradoria e foi para um escritório da iniciativa privada, também ganhou muito dinheiro e que esse dinheiro foi para o procurador. Eu não falei, mas ali ele já deu, porque obviamente ele tinha informação e tem informação de dentro privilegiada. Então veja só, e um outro elemento, falou assim, olha, esse Joesley é um falastrão. E se prova, pelos áudios, que é mesmo. O grande problema, talvez, é o seguinte, é não perder de vista que um vício
muito profundo na sociedade brasileira e na sua cultura política é a indistinção do público e do privado. E por que disso? Porque se presidente Temer não tivesse recebido fora da agenda, altas horas da noite, dentro do Palácio do Jaburu, quase tudo isso não teria vindo à tona. Sim. Ficaria ali, porque então quer falar comigo, registrado e tudo mais, e continuou com esse... Agora, isto é um dado da cultura política brasileira. Nós não somos a Alemanha, por exemplo, que é um país formal, que as pessoas não se tocam, que elas mandam e-mails formais. Não, nós aqui somos do bate-papo, da conversa, de pegar dos... Então isso acabou trazendo para o Temer um respeito assim, tipo, peraí, eu não vou receber, eu falo com o que eu quiser, como Lula falava, como muitos falam. Então, não perder de vista isso, porque num país que tem as leis muito claras e a separação do que é público e privado muito consolidada na sua cultura, só o fato do presidente receber altas horas da noite alguém que confessa uma sequência de crimes já seria o suficiente para ele renunciar ou ele perder o cargo. E não se... Então, Hayssen, sim, ele hoje respira politicamente mais aliviado e fala, tá vendo? Há 3, 4 meses atrás, quando eu disse isso, hoje se confirma. Sim. É um falastrão, e aí tem um elemento jurídico que o doutor Pantaleão pode ver, que é o seguinte, é uma discussão se o Rodrigo Janot, na Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal não fizeram aquela chamada operação controlada com vistas a pegar o presidente da República sem autorização do Supremo. Porque aí a questão é a seguinte, ou há um limite da lei que serve pro presidente, para mim e para você, só não serve para o Lula, né? Porque ele foi condenado, mas não foi preso. Mas para a gente deve servir, né? Para todo brasileiro servir. Fala, espera aí, então o presidente da República pode ser pego assim numa escuta, pode ser uma ação controlada sem o Supremo autorizar. Então, de novo, fortalece o discurso. Isso que você está falando, na gravação que veio a público agora, pela data, a data dessa gravação que veio agora, a conversa com o Temer já tinha acontecido. E ele fala lá, o Joesley conversa com o Ricardo Saldi e diz que o Janot está sabendo que está tudo sendo negociado. E aí, lembrando um pouquinho desse episódio do encontro dele com o Temer, né? Esse famoso encontro na calada da noite, sem agendamento e daí por diante, é muito importante identificar como agora algumas peças elas vão se encaixando. Porque naquele primeiro áudio que gerou aquela primeira denúncia ao Temer, ficou claro quando ele comentou com o Temer, e aqui só uma complementação, o problema em relação àquele encontro, além do encontro, também foi o fato de ele ter anunciado ao presidente Temer que ele tinha gente do Ministério Público na mão, inclusive juízes, e o Temer, ouvindo isso, ficou quieto. E isso agora, com o passar do tempo, acaba vindo a se comprovar com essas outras informações obtidas de que realmente era verdade aquilo que ele estava dizendo. Ele tinha, de fato, alguém do Ministério Público na mão. Até que ponto o Procurador-Geral da República tinha essa exata noção, ou se de repente também foi envolvido naquela famosa história dormindo com o inimigo, né? Também foi envolvido e pego de surpresa com essa divulgação toda, isso só mais pra frente vamos ter condições de... O grande problema é que, na melhor das hipóteses, né, o procurador seria então um bobo, um bobalhão, na melhor das hipóteses, ser enganado dessa forma. Precipitado, eu diria. Eu acho que ele quis trazer o arcabouço jurídico de uma maneira politizada, o que acabou mostrando que, ao invés de pensar e agir com prudência, ele acabou dando crédito a uma delação que, desde a primeira, que era a história de estar comprando o silêncio de Eduardo Cunha, não ficou comprovada. Eu vim, inclusive, para o Estadão para comentar isso e vim no carro escutando o áudio, né? Motorista, ela falou só um minutinho, estou escutando, e não ficava comprovado. Então, assim, mostra que, no fundo, se foi bobo, eu não sei, de má fé eu não seria capaz de falar, não quero partir desse pressuposto jamais, mas que foi precipitado e que talvez colocou interesses políticos antes dos elementos jurídicos atinentes àquela casa, que é importante numa república, eu acho que sim. E um outro exemplo também interessante que reflete isso, até na questão política, em relação à nomeação do novo Procurador-Geral da República, que já não seria mais aquele que apoiado por ele, seria uma outra candidata em relação a isso. Então as questões políticas elas acabam fomentando. Agora essa precipitação ocorreu novamente.
nessa nova descoberta aqui, onde se ventila, olha, tem coisas bombásticas a respeito de ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, cadê? E onde está? Inclusive já ficou demonstrado que o Marco Aurélio, que se faz menção a essa gravação recente, não tem nada a ver com o ministro Marco Aurélio de Mello do Supremo Tribunal Federal. É um outro Marco Aurélio. Mas, novamente, o Procurador-Geral da República, talvez num ímpeto de mais político, talvez, do que qualquer outra coisa, já lança uma outra situação que foi merecedora, inclusive, da resposta da ministra Carmen Lúcia ontem, dizendo que nunca o Supremo foi tão ofendido como foi ofendido. Quando ela se refere a essa situação, ela não está se referindo a uma ofensa vinda da gravação, e sim a uma ofensa vinda por um chefe do Ministério Público Federal que coloca, que faz uma relação ou que lança uma dúvida a respeito da lisura do Tribunal principal do país. Há citações, mas nada que redunde em crime. Absolutamente nada que implique qualquer tipo de comprovação de atividade ilícita de nenhum deles. Como como do colega, né, do Pantaleão, o Luiz Cardoso, né, o ministro Cardoso, que também é citado, enfim, queriam fazer uma trama ali, quer dizer... então veja só, se foi precipitado, deveria ter aprendido com o equívoco e tentar corrigir. E de novo... Porque imagine então o Gilmar Mendes, que gosta de falar de tudo e fala de tudo e usa as metáforas dele cachorrísticas para falar do rabo abanando o cachorro, de novo chega lá e fala de Paris, onde cumpre a agenda oficial, dizendo o seguinte: peraí, isso é o caso mais grave dentro da Procuradoria-Geral da República. Ele é bom porque ele solta frases de efeito, que ele sabe que ele fala para o jornalista e ele bota lá um substantivo, um adjetivo, aquilo fica guardado. Então já está batendo. E em relação ao ex-ministro José Eduardo Cardoso, até um apontamento rápido, ficou até, parece que demonstrado que, ao contrário do que se cogitou, ele teria recebido esse convite, teria recusado fazer a defesa e teria recusado receber o dinheiro de forma irregular. Quer dizer, então, realmente aí a coisa ganhou uma repercussão sem... No caso da delação, Pantaleão, os benefícios aí, eles saíram sem nenhuma punição até agora. Agora, para os outros, porque a delação, na verdade, não é uma delação, são várias delações. Uma parte pode ser desprezada e a outra pode ser mantida, por exemplo? Aquilo que o efeito prático que pode ocorrer. As provas que foram obtidas licitamente, de acordo com aquele procedimento específico da colaboração premiada, a Procuradoria vai sustentar que essas são rígidas, essas não têm qualquer mácula, essas continuam embasando aquela denúncia e aquela denúncia continua correndo sem problema algum. O fato é, o que acontece de prático se demonstrado que eles de fato infringiram uma cláusula contratual, que seria o comprometimento de não omitir nada, de não mentir em relação a nada disso, e agora demonstrado que houve, eles podem perder os benefícios. Então, em resumo, o que eu vislumbro que pode acontecer num período relativamente curto, me parece perfeitamente possível o Ministério Público requerer ao Judiciário o cancelamento dos benefícios e a decretação da prisão dos administradores e sócios da JBS. Dependeria do STF isso? Oi? Dependeria do STF também. Dependeria do STF, sem dúvida. Porque foi lá que homologou, né? Não sem antes dar também uma punição pedagógica, que eu faria o Joesley contar todo o dinheiro das malas e das caixas do Gedel para conferir à mão, sem maquininha, à mão, nota por nota, para ver se tem 51 milhões. Que eu acho que é um homem que gosta de dinheiro, lida muito bem nesse universo, transita por Nova York com muita tranquilidade, levou o iate. Eu acho que ele tem intimidade, então ele deveria, para ajudar, contar para ver se a máquina não errou. Aí depois vai cumprir prisão. Primeiro conta. Tem que ter uma recontagem. Recontagem. Agora, Prando, politicamente, porque na época do impeachment da presidente Dilma, a gente falava muito disso. Tinha uma narrativa do golpe. Sim. Tem uma narrativa agora já predominante? A maior fábrica de construção de narrativas desse país é o Partido dos Trabalhadores, é o PT. Né? Então, por enquanto, o PT ainda não lançou nenhuma narrativa sobre isso. Vamos esperar. De qualquer maneira, o que hoje se coloca é o seguinte: um universo que no Brasil, cada vez que, por exemplo, eu venho aqui, ou eu estou com um professor de direito, ou eu estou com um economista. Com o economista é mais tranquilo, que você pensa com o direito, é porque alguém, quando eu chego de manhã no Mackenzie, alguém me vê de paletó, fala assim: é porque tem crise, aconteceu alguma coisa em Brasília. Dito e feito. Então, assim, nós teríamos que, se pensar numa narrativa, pensar uma narrativa positiva e propositiva. A pergunta é: o que
pedagogicamente, malas de dinheiro, delações e esses áudios podem ensinar à sociedade brasileira e aos eleitores que escolherão seus novos representantes a melhorar essa escolha, a melhorar a qualidade da democracia. Não é possível que o ano que vem, em 2018, a gente ainda vá votar e escolher sem imaginar esta quantidade fantástica de recursos que são desviados, porque nós perdemos o parâmetro do mínimo de quanto custa uma seringa para aplicar uma injeção num posto de saúde a um estádio de futebol. Na agulha da seringa, que são centavos, e que em vez de custar 12 centavos vai sair a R$ 1,50, a um estádio que sairia 1 bilhão e vai sair a 8, 9 bilhões, nós estamos, na verdade, tragando o dinheiro suado do contribuinte por impostos e jogando numa rede de corrupção que se autoalimenta. É quase um autômato. Parece que já tomou vida própria para além da sociedade. Ou seja, não é nem um tumor, é algo que saiu de dentro do corpo e se assenhorou da sociedade. Se isso não for pensado, nós estamos perdidos. No caso do Gedel Vieira Lima, é bom ressaltar 5 eleições seguidas. Ele é eleito lá pelo povo da Bahia. Não lhe falta legitimidade do voto. Ele tem. Não lhe falta legitimidade. Como para nenhum daqueles senhores deputados e senadores que estão na narrativa do impeachment como golpe, era aquilo. Peraí. Todos eleitos. Que golpe? A presidenta foi eleita democraticamente. Sim, e todas as que tiraram via impeachment Também. E tudo mais foram. É que nós vamos daqui a 30 anos discutir, porque a ciência política e o direito não são ciências exatas e haverá sempre uma discussão aí se houve ou não golpe, se a delação é válida ou não. Não vamos chegar a consenso, mas há provas robustas que mostram, no caso do impeachment, o cometimento do crime de responsabilidade e agora, desculpa, uma delação mega premiada, se não for revista, vai deixar em descrédito a própria noção de justiça e de direito. Eu queria entrar um pouco nisso agora aí com o Pantaleão, porque falando em narrativas ou estratégias jurídicas, a gente já vê isso, advogados aí de outros delatados, implicados, não diretamente ligados aí ao caso JBS, já falam, então precisa rever a delação. Até que ponto a delação pode ser atingida? Ou a colaboração, como está na lei, né? Nós temos a colaboração, o Instituto da Colaboração Premiada, né? Estabelecido, quando é vinculado a uma organização criminosa, é relativamente recente, de 2013, né? Decorre dessa lei 2850. Agora, o que nós temos que levar em consideração é assim, a colaboração premiada ela não é um meio de prova. Isso é que muitas vezes, essa premissa é equivocada de muitas pessoas que tentam interpretar o efeito técnico da colaboração premiada. Ela é tão somente um meio de obtenção de prova. Ela por si só não é prova alguma. Então, se eu falo, se eu colaboro, se eu sustento que eu dei dinheiro para determinada pessoa, isso por si só não é suficiente. Eu preciso fornecer elementos, no mínimo indiciários, que venham a demonstrar essa situação. A colaboração premiada, a gente não pode esquecer que ela é de extrema relevância em qualquer sistema jurídico que busque combater a organização criminosa. Por quê? Porque senão não se chegaria, ou dificilmente se chegaria, aos cabeças da organização criminosa, que não são aqueles que vão para o campo diretamente e se expõem, como nós estamos vendo. Se a gente perceber, as pessoas que se expuseram durante essa tramitação foram aquelas que começaram a sofrer imediatamente as retaliações. Nós temos, por exemplo, um caso típico, foi rememorado agora, de pessoas do Lures, né, saindo com mala de dinheiro de um restaurante, colocando no porta-mala de um automóvel e daí por diante. Isso não ocorre, por exemplo, com supostamente os cabeças dessa organização. Então, se não houvesse a colaboração no sentido de incentivar aquelas pessoas de uma escala inferior naquela organização a dar subsídios mais relevantes, nós não teríamos isso. No que se refere à questão de quem se fortalece ou quem não se fortalece, é importante que quando começou essa discussão toda, política e tudo, nós tivemos num primeiro momento a ideia de que se direcionava, era algo partidário, que se direcionava a derrubar o Partido dos Trabalhadores. Seletivo. Aí depois disso, depois que ocorreu todo o problema, a problemática com a ex-presidente Dilma, começou então a se direcionar a outros partidos que não eram considerados de esquerda e começou a afetar inclusive o presidente Michel Temer e daí por diante. Hoje, nas últimas 24 horas, porque tudo é tão volátil na política brasileira que em 24 horas muda tudo, mas nas últimas 24 horas a análise que eu faço é assim, diante do que observamos. O presidente Michel Temer se fortalece porque perde a credibilidade cabal àquela gravação e, por outro lado,
o PT sofre uma outra baixa porque ontem teve mais uma denúncia criminal contra ex-presidente Dilma, Do Lula Janot. novamente. Do Janot, né? Também. Janot. Então, hoje, nas últimas 24 horas, o PT se enfraquece e Michel Temer se fortalece. Agora, nas próximas 24 horas, não temos como saber. Agora, vamos aproveitar esse gancho aqui também do Pantaleão, que ontem também a Câmara aprovou em primeiro turno uma parte lá da reforma política. Muito do que a gente está falando aqui tem a ver com isso, com essas coligações meio esdrúxulas aí, partidárias, que agora seriam proibidas. Sim. Ajuda? Olha, ajuda, claro. Bem, reformar politicamente é pensar o seguinte: não existe sistema político ou sistema eleitoral perfeito. Partindo desse pressuposto, que a perfeição fica no campo ideal, ou seja, das ideias, não é? Nós temos que pensar quais seriam os sistemas que causassem menos distorções, não é? E menos problemas à democracia e ao funcionamento da República. Partindo desse pressuposto, uma reforma política com uma ideia de um sistema distrital misto, ou da cláusula de barreira ou de desempenho, que limitaria a quantidade desses partidos, que nós sabemos aqui, com todas as letras, são siglas de aluguel e tudo mais, tenta corrigir, não é? Tenta corrigir. E eu queria só lembrar que uma questão que o Pantaleão colocou, ele usou a palavra problemática, a gente pode lembrar aquele grande filósofo que toda problemática exige uma solucionática, né? Então, se a gente pensar na delação premiada, como bem colocou o professor Pantaleão, 2013, é óbvio que pela novidade disto no Brasil, merecerá correções no campo jurídico. Merecerá, porque você não pode descartar de antemão, porque sem o recurso a isso, você não chega nessa liderança que está realmente blindada. Então é aquela velha história, há que se corrigir os equívocos e não jogar a água do banho com a criança dentro. Não haveria o avanço que houve na Lava Jato e aquela pilha de dinheiro que foi mostrada lá em Curitiba, que foi o que a Lava Jato conseguiu trazer de volta aos cofres públicos, ao erário, sem o Instituto da Delação Premiada. Então, o uso dela de maneira mais assoberbada, sem a tranquilidade necessária, tem que ser revisto, mas ela não pode, em hipótese alguma, ser descartada, porque o Estatuto da Delação Premiada e a Lava Jato são conquistas civilizacionais da sociedade brasileira. Não se pode retroceder. Só lembrando que aí aprovaram também cláusulas de desempenho para os partidos, mas tudo isso ainda numa primeira votação. Isso. Faltam mínimo mais três votações, né? Uma de novo e depois duas no Senado, né? Então vamos ver no que dá isso. A gente está indo já para a reta final, eu pedi já as considerações finais de vocês, mas na sua avaliação, Pantaleão, deve haver mesmo algum tipo de mudança aí na lei da colaboração premiada? Merece ajustes? Eu acho que merece, eu acho que tudo isso faz parte de um avanço. Se nós observarmos a história da nossa legislação, nós vamos verificar que inúmeras legislações foram, dentro daquilo que foi se demonstrando frágil, foi sofrendo reparos, foi sofrendo ajustes, para que se consiga obter a maior segurança possível dentro desses institutos. Então, sem dúvida alguma, eu entendo que, com o passar do tempo, aperfeiçoamentos legislativos virão para esse Instituto da Colaboração Premiada, que, como bem colocado, é fundamental para que se possa, eventualmente, alcançar o desmantelamento de organizações criminosas estruturadas. O único problema que eu posso levantar aqui é que quem tem que fazer isso pode ser alguém que é candidato a réu, ou até que já seja réu, né? Sem dúvida, porque é o Poder Legislativo que tem essa prerrogativa de poder deliberar a respeito dessa alteração legislativa, e muitas vezes não é conveniente, mas que seria necessário, sem dúvida alguma. Mas a legitimidade, como disse o Prando, claro, é de quem é, pelo menos potencialmente, candidato a réu. Né? Potencialmente. Agora, daqui para frente, né, Prando, com tudo isso que a gente vê, mala de dinheiro, caixa de dinheiro, institucionalmente falando, né, para o presidente Temer, qual a sua projeção? Que cenários dá para projetar para ele? Eu acho que neste momento, aqueles partidos do Centrão que cobravam uma postura mais forte do presidente, em punição, por exemplo, do PSDB, que votou rachado contra a denúncia do presidente Temer, parte votou a favor, começa a enfraquecer. Então, me parece que as reformas talvez possam voltar a caminhar, como, por exemplo, a reforma da Previdência, que está estacionada, está em compasso de espera. Por que isso? Porque os partidos estavam ali precificando novamente o apoio ao presidente.
e agora cai um balde de água fria e fala, espera um pouquinho, então tá vendo? Vocês votaram comigo, mas eu saí fortalecido do episódio, porque inclusive fui aí vítima de uma trama ardilosa, claro que seu discurso político, que novamente eu insisto, se ele tivesse sido republicano de não receber altas horas, quase nada disso estaria acontecendo. Então eu acho que institucionalmente me parece que já enfraquece uma segunda denúncia que viria da lavra do Rodrigo Janot. Inclusive em editorial, hoje o Estadão dizia que se ele deveria pedir para sair, deveria se desligar imediatamente, não aguardar o final do seu mandato, né? Enfim, então assim, sai a Procuradoria enfraquecida. Eu não digo que saia a Lava Jato, porque eu acho que o brasileiro tem uma noção da Procuradoria diferente do que é a Lava Jato, considerando a primeira instância o juiz Sérgio Moro, né? Mas a gente pode ter visto em recente pesquisa que todos esses atores da política ao Ministério Público, ao campo jurídico, estão com a sua imagem arranhada. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte: institucionalmente, Temer sai com maior tranquilidade, é provável que ele prossiga, que consiga, por conta da base de apoio, levar as reformas e aí talvez deixar o mercado um pouco mais tranquilo e pensar que é o seguinte: há que se virar essa página em 2018 de qualquer maneira. Para isso o eleitor precisa escolher melhor. A democracia tem funcionado, mas a qualidade do funcionamento é muito ruim. Em lugar nenhum do mundo se vê com tamanha facilidade caixas e malas e dinheiro sendo transportadas da maneira que se vê aqui. Então você imagine se esse dinheiro fosse canalizado para aquilo que é a função dele, ou seja, serviços públicos de qualidade. Então fica claro por que nós pagamos impostos que são tão caros e temos serviços cada vez piores. Porque a corrupção também está tragando e isso entrou num esquema que se autorreproduz. E é um esquema que é um escárnio aí para todo mundo, até nos apelidos aí, né? Até nos apelidos. O de Gedel Vieira Lima, Carainho, né? O apelido dele. Olha, eu não sei dizer o porquê do apelido, não quero nem aventar. Nem queremos, né? Mas é o apelido que a ele atribuído, né? Nessa onda de apelidos, né? Cada um tem. Parece que as pessoas estão se preocupando mais com os apelidos do que com as ações. Né? Quando veio umas desculpas da assessoria do senador Aécio pelo linguajar utilizado, né? Não por pedir 2 milhões emprestado, mas pelo linguajar utilizado. O menor problema, né? Isso mostra, na verdade, a forma jocosa como um assunto tão sério é tratado. Sim. Quer dizer, quando você verifica, e aí mais uma vez eu me coloco como integrante de uma sociedade. Você olha para uma sociedade com desconfiança para o Poder Legislativo, com desconfiança para o Poder Executivo e com desconfiança para o Poder Judiciário, pouco sobra de esperança para quem integra uma sociedade como essa. Nas últimas pesquisas, o Ipsos mesmo já mostrou, isso. O Supremo já entrou nisso aí, o Judiciário... E aí nós temos as indagações que são naturais, agora até no campo jurídico. Quer dizer, veja, como alguém, como se demonstrou ontem, com 51 milhões desviados, supostamente desviados, em casa, num apartamento vazio, né, utilizado ao que parece só para esse fim, está em prisão domiciliar. Sem tornozeleira. E pessoas que, em tese, praticaram infrações penais muito menos graves, porque a gravidade da corrupção ela é enorme. Sim. Não porque não há uma violência física direta contra alguém, mas o efeito cascata disso, refletindo em hospitais, refletindo em escola, refletindo em tudo isso, gera a morte de um sem número de pessoas. Né? Quer dizer, então fica difícil para a sociedade entender. É por isso que vem aquela máxima de que o rico tem os privilégios em relação às pessoas menos abastadas. Nós não conseguimos republicanizar a República. Novamente, quando você vai fazer uma análise fria da sentença, eu acho que a sentença do juiz Sérgio Moro ela é irrepreensível até o momento em que ele diz, olha, eu não vou condenar a prisão porque é figura pública e tudo mais. Mostra realmente que há categorias distintas, que ainda que estejamos numa república, prevalece de certa forma um pensamento quase estamental aristocrático. Há classes que são intocáveis. Bom, esse tema certamente vai ter desdobramentos, mas por enquanto a gente agradece aqui a presença de vocês. Primeiro, Leonardo Pantaleão, que é especialista em Direito Penal e professor lá do CPJur. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Até uma próxima oportunidade. Agradeço a Rodrigo Prando, também sociólogo e professor da Universidade de Mackenzie. Até uma próxima. Prazer em meu nome e da universidade também. Tá certo. E a você também, em especial, que nos assiste aqui pela TV Estadão, agradecimento por nos acompanhar hoje no Estadão Discute, que volta na quarta-feira que vem com um novo tema. Um bom feriado a todos e até mais.